Programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Doutor Me Consulta de volta, 13 horas e 29 minutos. Eu recebo aqui novamente o nosso especialista cardiologista, doutor Alisson Siqueira. Doutor, seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Obrigado, Hélio. Obrigado aos ouvintes. Mais uma vez, um prazer estar aqui presente com vocês. A gente hoje vai falar sobre um assunto que atinge todo mundo praticamente, né? O consumo excessivo de álcool. Praticamente uma grande parte da nossa população, principalmente aqui em Roraima, né? E aí a gente quer falar da relação com o nosso coração, doutor. Quais são os principais malefícios que isso causa pra gente a curto, médio e longo prazo também? Porque eu não vou dizer que é só a longo prazo, que não é bem por aí, né, doutor? Não é bem por aí, Hélio. Pois um consumo excessivo de álcool, às vezes as pessoas não fazem consumo diário de álcool, mas às vezes se expõem a uma grande quantidade um final de semana. Por exemplo, vai a um show e resolve fazer o uso de uma garrafa de bebida, por exemplo, destilada. Então, essa exposição a um grande volume de uma única vez, isso coloca, sim, a saúde cardiovascular em risco. Olha, você que está ouvindo a gente pode participar do nosso bate-papo, manda mensagem aqui pro doutor, 99154-1079, e o doutor vai responder a sua pergunta, tá bom? Doutor, beber faz mal então pro coração? Faz mal pro coração, sim, Hélio. Infelizmente faz mal. Mas confraternizar com os amigos, confraternizar com a família e celebrar os bons momentos também é saúde cardiovascular. Não é também beber todo dia, né, doutor? Porque aí também já é um problema, né? Depende. Os estudos mostram que o consumo do álcool em doses moderadas, de forma diária, ele pode trazer benefícios ou ser inerte. Mas aquele consumo único, exagerado, uma vez por mês ou uma vez ao final de semana, traz um prejuízo maior. Então, não há um limite seguro para o consumo do álcool e também as sociedades médicas não incentivam que ninguém comece a fazer uso do álcool pelos seus discretos benefícios. Hoje, o recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pela American Heart e pela Sociedade Europeia é que ninguém que não faça uso do álcool, né, as pessoas que não bebem, não devem iniciar o seu consumo buscando os pequenos benefícios que a literatura mostra. Exatamente. Doutor, a gente é muito acostumado a ver as pessoas misturarem bebida, principalmente com energético. Certo. E a gente já viu, já teve várias provas aí de que isso causa um mal muito grande. Principalmente, só o energético já causa uma taquicardia numa pessoa ali que é propícia, né, a ter esse problema. Conta pra gente por que acontece isso quando a gente mistura uma bebida alcoólica com energético. Certo. Embora a bebida alcoólica, às vezes, nos estimula inicialmente, deixa nós ficamos um pouco mais alegres, extrovertidos, o álcool é considerado uma droga depressora do sistema nervoso central. Já os energéticos contêm cafeína, taurina, outras substâncias estimulantes, ele é estimulante do sistema nervoso central. Então você mistura duas substâncias, um energético estimulante do sistema nervoso central e o álcool, uma droga depressora do sistema nervoso central. O energético, ele vai mascarar o efeito depressor do álcool. Tanto é que as pessoas bebem energético para ficar água, né, doutor? Para ficar mais acordado, ficar mais tempo no show. Parece que tá bebendo água também ali, né? Tem gente que usa como se fosse guaraná. Eu acho que é um crime aquelas garrafas de 2 litros de energético, né? Então as pessoas ficam mais tempo acordadas, ao mesmo tempo fazem uso de uma maior quantidade de álcool por mais tempo. Então isso deixa a pessoa suscetível a todas as complicações, não só do efeito do álcool, mas dessa sobrecarga de energético também. Esse energético, doutor, na maioria das vezes, a composição dele é feita de que forma para causar essa adrenalina tão grande assim no organismo? Cafeína, taurina e glicose em excesso. Então,
Cafeína, né? Tá aí presente no nosso cafezinho que nos acorda. A taurina também, né? Junto com a glicose, ela nos fornece uma dose de energia extra, né? Então isso pode, em doses aumentadas, aumentar a pressão arterial, predispor a arritmias. É o que os eventos mais comuns relacionados ao coração que nós vemos com relação ao consumo do energético. Misturar remédio com bebida alcoólica pode causar parada cardíaca? E o que não tomar de modo algum, doutor? Vários medicamentos têm suas interações com álcool muito bem estabelecidas. Por exemplo, o uso de antidepressivos. Os antidepressivos são substâncias estimulantes do nosso cérebro, né? E aí funcionaria mais ou menos como a relação com o energético. Um medicamento puxando para cima o seu sistema nervoso e o álcool puxando para baixo. Outras substâncias, por exemplo, antihipertensivo. O álcool junto com os beta-bloqueadores, né, que é a família do propanolol, atenolol, metoprolol, pode facilitar com que a pessoa tenha quedas de pressões exageradas. Durante o consumo, né, doutor? Durante o consumo do álcool. Então, se você é hipertenso, toma um medicamento diariamente e mistura com álcool, Da família dos beta-bloqueadores, você pode ter uma queda importante da pressão arterial. Já se você faz uso de outra família de medicamento, o álcool ele tem um efeito hipertensor. E aí você pode anular o efeito do seu medicamento, né? E dentro do contexto do álcool e medicamento, importantíssimo da gente citar o uso do paracetamol, né? Que está aí diariamente para as nossas dores de cabeça que nós usamos, associado ao consumo do álcool, pode predispor a hepatites. Sério, doutor? Sério. Então, Atenção, você aí que está ouvindo a gente, presta atenção nessa dica do doutor. Então, misturar paracetamol com álcool pode é uma predispor péssima, né, doutor? uma hepatite medicamentosa aguda ao indivíduo. Às vezes as pessoas chegam da balada com dor de cabeça, bebeu pra caramba, e aí taca ali o paracetamol pra dentro, né? E não melhorou, daí 6 horas, faz uso de novo de paracetamol. Não melhorou, daí 6 horas depois faz uso de paracetamol. Ela pode induzir a uma hepatite medicamentosa, né? Não só o paracetamol, como pessoas que estejam fazendo uso de medicamentos para tratarem micose. Os antifúngicos também têm esse efeito de causar uma hepatite medicamentosa quando conjunto com o uso do álcool. Até porque os tratamentos da hepatite, eles têm um tempo mais prolongado. A pessoa toma medicamento diariamente durante 14 dias, por exemplo. Sim. E nesse período ela está consumindo álcool eventualmente. Então ela pode cair numa situação dessa de evoluir para uma hepatite medicamentosa. A gente estava comentando agora há pouco, doutor, sobre os hipertensivos. Quem é hipertenso, de que forma ele pode fazer o uso do álcool na sua rotina ali, mesmo, né, sendo hipertenso? Certo. Não há nenhuma contraindicação, desde que seja consumido com moderação. O álcool em doses moderadas, né, é muito baseado nos estudos desenvolvidos na Europa, dieta mediterrânea, com consumo de vinho, mostrou alguns benefícios cardiovasculares. E a partir disso foram estabelecidas as doses seguras, né, para o consumo de álcool diário, né? Aonde? De cerveja, 350 ml de cerveja. Uma latinha, né? Um vinho, 150 ml, uma taça. Quem é que bebe só isso quando vai beber, doutor? E o destilado, uma dose de 50 ml. Para os homens, é permitido consumir 2 doses e para a mulher uma. Então o homem pode beber 2 latinhas de cerveja, 2 taças de vinho e tomar 2 doses de destilado. Já as mulheres, né, fica restrito a uma latinha. Oh, ainda bem que eu não bebo. Uma taça de vinho e uma dose. Isso diariamente. Tá? Mas não deixemos de beber durante a semana. Isso linkado com hipertensivo. Tem que tomar. Não vou beber hoje, não vou tomar. Não, tem que tomar e pode usar o álcool. Independente do consumo de álcool, independente se vai ter uma festa hoje à noite, uma confraternização, né? Ou aquela pessoa que faça uso ali do álcool ali como tem gente que bebe um aperitivo antes do almoço, né? Sempre tomar o seu medicamento antihipertensivo no horário prescrito. Não deixar de tomar o remédio no dia que vai no médico,
passei por isso hoje 3 vezes com Sério, 3 pacientes doutor? diferentes. Nossa. Eu quero ver o efeito, como é que tá o efeito do meu remédio sem eu tomar. Eu falei, não, o O uso seu é remédio foi contínuo. feito pra isso, gente. É, Não existe. todos os dias, uso contínuo da medicação. Isso traz benefício a longo prazo e previne as complicações. Olha, tá vendo aí a dica do doutor? O importante é não deixar, né, de tomar seu remédio certo e moderar o seu álcool aí. Mas eu vou dar minha opinião, minha humilde opinião. Melhor não beber. Quem não bebe, Né, doutor? não deve iniciar Nem o consumo de álcool. inicie, não é verdade? Porque um puxa o outro. Bebe uma latinha, vou pra segunda, a segunda vai pra terceira. E aí, se a pessoa não tiver um controle, aí já se estrepa bem ali, né? Ah, não. Dependendo do limiar dessa pessoa, ela passa até vergonha, né? Então, quem não Ainda mais consome, quem não mistura. É verdade, Não doutor. Tem isso também, que mistura remédio com bebida. Às vezes causa um rebote aí, a pessoa já fica meio, né? deve. Dentro das interações medicamentosas, uma que a gente esqueceu de falar é o uso principalmente das substâncias da família dos benzodiazepínicos, que é o clonazepam, Tarja preta, o pesado, tarja né, preta, o doutor? diazepam, o lorazepam, que são medicamentos depressores do sistema nervoso central. O álcool é depressor e eles também são. Então eles levam a pessoa ao sono intenso. Tanto é que é essa família que é utilizada no golpe do Boa Noite Cinderela. Ah, é Né? por isso que mistura com álcool ali, né? Isso, a pessoa tá lá na balada, descuidou do copo, a Quando pessoa viu, já- joga um depressor do sistema nervoso central junto da bebida, a pessoa bebe, perde a lucidez e é levada era, né? ao golpe. Doutor, algum tipo de bebida é menos prejudicial ou mais prejudicial? Certo. Em uma escala, né, nós consideramos, primeiro, as bebidas fermentadas, elas são ricas em antioxidantes, substâncias polifenóis, que são substâncias que combatem os radicais livres. As bebidas fermentadas são vinho e cerveja. Então, a bebida que menos faz mal é o vinho tinto seco, né? Depois do vinho tinto seco, uma cerveja escura. E depois a gente vem para os vinhos brancos, os espumantes, a cerveja clara. Esses são os menos prejudiciais. Ó. Já os mais prejudiciais são as bebidas destiladas, que eles não possuem nenhum efeito antioxidante, ou seja, não trazem nenhum benefício ao organismo e tem uma concentração de álcool muito grande, que aí pode levar à irritação da mucosa do esôfago, do estômago, além de ser uma alta concentração de álcool, pode predispor até problemas do trato digestório, o que vai trazer aquela azia no outro dia terrível para a pessoa. Olha, doutor, tem participação aqui do nosso ouvinte, Carlos do São Bento. Ele fala assim: meu nome é Carlos, eu tenho 50 anos, sempre gostei de tomar uma cervejinha nos finais de semana. Recentemente tive um aumento na pressão arterial. Doutor, é verdade que mesmo em pequenas quantidades a bebida pode prejudicar o coração? Sim, Carlos, exatamente. O álcool, ele tem esse efeito hipertensivo no organismo. E dependendo do consumo aí no final de semana, além do próprio efeito direto do álcool, a cerveja tem um grande volume de água, né? Então, você vai estar ingerindo uma substância que vai irritar a parede das suas artérias, ela de certa forma vai contrair em cima de um grande volume de líquido, né? Então, se eu estou colocando muito líquido dentro de um sistema e as paredes estão apertando, a minha pressão sobe. Por isso que às vezes, principalmente as pessoas branquinhas igual você, às vezes estão tomando uma cerveja no final de semana ali, ficam bem vermelhas. Ainda mais eu que tenho rosácea, então Deus o livre parece guarde. muito, né? Mesmo tendo aquele efeito diurético Sim. da cerveja ali, mas a pessoa vai ao banheiro, mas continua bebendo, né? Então, Não quer deixar Não de para. jeito nenhum. Olha, o Júlio lá de Mucajaí, doutor, eu parei de beber depois que comecei a ter arritmias, mas eu sinto falta de tomar algo socialmente. O álcool pode causar arritmia mesmo em quem bebe só de vez em quando, doutor? pode sim.
o álcool, esse de vez em quando, né? Geralmente ele é um de vez em quando numa dose exagerada, uma dose maior do que Uma essa dose cavalar, né, doutor? recomendada. É. E aí o álcool, ele funciona como um irritante, não só da parede das artérias, como das paredes internas do coração. E ali nós temos um sistema elétrico dentro do nosso coração que pode entrar em desarranjo e evoluir com arritmias, principalmente quando associado com o uso de energético. E essas arritmias, elas podem ir e vir constantemente, doutor? Podem ir e vir, pode acontecer... Pode se tornar crônico? Pode se tornar crônico. Olha só, tá vendo aí? O consumo crônico de álcool pode levar a uma inflamação do coração por inteiro e deixar o coração fraco, né? Levar o famoso coração grande, desenvolver uma insuficiência cardíaca. Isso em casos daquelas pessoas que fazem consumo de grande quantidade durante anos, né? Diariamente. São aqueles etilistas crônicos. Uhum. Mas esse consumo ocasional do final de semana, uma dose mais aumentada, né, principalmente de destilados com energéticos, em pessoas mais sensíveis, pode predispor a arritmia, sim. É muito comum. Tanto é que existe o Holiday Heart, é o coração do final de semana. A pessoa bebe doses exageradas de álcool no final de semana, quando chega na segunda-feira, ela está em arritmia. Então é um evento muito comum de nós acompanharmos. Já sabe até quando é que ele vai se manifestar ali, né? Não, já aparece. Tanto é que existe o nome Holiday Heart, É. né? Já está descrito na literatura médica cardiológica aí há vários anos. Olha, doutor, a Tatiane do bairro dos Estados, ela fala assim, meu marido bebe quase todos os dias. Não é muito, mas é frequentemente. Doutor, o consumo diário, mesmo que moderado, aumenta o risco de infarto ou outras doenças cardíacas? O consumo moderado recomendado foi o que a gente explicou inicialmente, né? 2 latinhas de cerveja, 2 taças de vinho, 2 doses de destilado. Acima disso, predispõe a facilidade dele desenvolver hipertensão arterial, arritmias, né? Pode ocasionar alguma alteração. Se a pessoa que bebe destilado, ela pode elevar o colesterol. O fermentado, que é o álcool e a cerveja, tende a diminuir um pouco o colesterol. Então, se a pessoa bebe mais destilado, pode levar também a uma tendência de infarto. Mas a pessoa fala assim, eu vou tomar um destilado que não engorda, mas o destilado não engorda, mas tá fazendo mal, né, doutor? Não engorda, mas ele é mais maléfico do que a ponto de vista cervejinha cardiovascular do que a cerveja e o vinho. Olha, tem perguntas bem parecidas aqui a ver com a questão da hipertensão, doutor, e também com a questão das taquicardias. Pelo visto, o pessoal já tá sabendo como é que funciona o negócio. O pessoal sabe, sim. Olha só. Se não sabe, o pessoal sente. Oh. Ou um ou outro, né, Ou doutor? A Lúcia diz, o meu irmão teve miocardiopatia alcoólica. A gente nunca imaginou que a bebida pudesse causar esse tipo de problema. Doutor, quais são os sinais de que o coração está sendo afetado pelo álcool? Os sinais são taquicardias, né, que são as palpitações, a elevação da pressão arterial, dor cardíaca aos esforços, um cansaço desproporcional ao esforço que a pessoa faz. Antigamente eu subia essa escada aqui de casa tranquilo. Agora no meio da escada eu tô parando com uma falta de ar muito grande. Opa, alguma coisa errada, né, doutor? Um inchaço dos tornozelos ao final do dia, né? A pessoa notar que tá ficando com o pé muito inchado ao final do dia, tendo dificuldade à noite para dormir, totalmente deitado, aí a pessoa às vezes deita numa rede um pouco mais inclinada e dorme melhor na rede, ou dorme sentado, dorme melhor. Isso é sinal de que o coração está sofrendo com a miocardiopatia, né? Tem várias origens, tem várias causas, e o álcool é uma das causas de miocardiopatia, sim. Tá vendo só? Lúcia, obrigado pela sua pergunta. Olha, quem mandou também foi a Rosana. Meu pai tem insuficiência cardíaca e o médico proibiu qualquer bebida. Existe algum nível de consumo? A gente já explicou aqui, né, doutor, dos níveis de consumo aceitáveis para quem já tem problema no coração, doutor? Sim. Dependendo do problema e das medicações que ele faz uso, ele pode consumir dentro dessas doses recomendadas. Mas se o colega médico proibiu, é o doutor que estudou,
o doutor que sabe, ele sabe o medicamento que prescreveu, então, por via das dúvidas, não faça o consumo do álcool. É um ditado muito antigo e muito simples. Se a tartaruga tá lá em cima do poste, deixa ela quietinha. Foi alguém que colocou ela lá. Se o médico pediu para não tomar, não faz uso, não. Por favor, né? Não vá contra o que o médico fala. Algum medicamento pode interagir com o álcool ali, e o médico, prevendo complicações, pediu que suspendesse o uso do álcool. A Jéssica do São Francisco diz que tem 25 anos. Ela disse que começou a sair mais nos últimos tempos e acabou entrando no ritmo de beber todo final de semana. Doutor, existe algum exame específico para avaliar se o álcool está afetando meu coração? Bom, um exame específico, uma relação álcool e coração, não existe. Né? Nós avaliamos as complicações que esse consumo do álcool pode trazer, que é o quê? A hipertensão arterial, discutimos no programa passado, né, que ela pode ser diagnosticada com, além das aferições usuais, né, no dia a dia, com o mapa. A gente pode observar de repente alguma arritmia que possa vir a acontecer, né, com o uso do Holter, alguma alteração de miocardiopatia com o uso de ecocardiograma. Mas um exame que mostra essa relação direta entre álcool e disfunção cardiovascular, não existe esse exame. O melhor é que não exagere no final de semana. Rosana, é isso. Sempre se hidrate muito bem antes de sair de casa e que se hidrate e alimente e descanse muito bem no dia seguinte. E evitar o exagero. Aí, dica do Dr. Alisson para você, Rosana. Doutor, aproveitando o gancho da Rosana, eu vou já me consultar aqui e quero perguntar para o senhor se existe algum exame específico para a gente detectar se tem alguma veia, alguma artéria entupida do coração. Temos vários exames que podemos investigar, né? Os dois mais utilizados hoje na prática clínica, em um contexto fora do hospital, é a angiotomografia coronária, é uma tomografia das artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco, né? São aquelas veias que nós vemos às vezes em cima de um coração de boi, né? Que é aquelas veias clássicas em um desenho do coração anatômico que nós vemos ali. Sim. Então, uma tomografia daquelas artérias coronárias. E dentro de um contexto de um paciente um pouco mais, que merece uma atenção maior, e do paciente intra-hospitalar, aí é o cateterismo cardíaco, que nós fazemos o diagnóstico se tem alguma coronária obstruída ou não. Olha, aproveitando, o Felipe disse que tem 38 anos, tem uma vida saudável, pratica esportes, não bebo socialmente, mas bebo socialmente. Ainda assim, corro o risco de problemas cardíacos por conta disso, doutor? Dependendo do consumo de álcool, da carga que ele é exposto, né? Por exemplo, faz atividade física a semana inteira, é um cara cuidadoso, quer manter um shape legal, não faz uso, por exemplo, de cerveja, que é muito calórico, não faz uso de vinho, mas chega no sábado, ele quer tomar um gin e reúne com os amigos e se propõe a beber, por exemplo, meia garrafa de gin com energético ou com suco ali associado, né? Esse consumo agudo em um curto espaço de tempo de uma grande quantidade pode sim predispor a ter uma arritmia, né? Uma crise hipertensiva naquele momento do consumo do álcool ali, caso tenha alguma tendência à hipertensão. Agora, doutor, para finalizar, a gente vê que os especialistas super recomendam um cálicezinho de vinho, né, antes do almoço ou depois do almoço, no jantar. O senhor recomenda? Já foi recomendado no passado, né? Como eu disse anteriormente, hoje a Sociedade Americana de Cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Brasileira, ambas são as 3 maiores do mundo, ambas não recomendam o consumo de álcool, né? Dessa tacinha de vinho para ter saúde cardiovascular. Isso no sentido de que pessoas que não fazem uso não devem fazer uso buscando esse benefício. Exato. Não vai trazer benefício significativo. O benefício está na medicação, né, padronizada. Aí sim a gente obtém benefício cardiovascular. Antes do benefício cardiovascular da medicação, a prevenção é essencial. Pouco sal, pouca gordura, atividade física, muita amizade, muita risada.
isso traz benefício cardiovascular, né? Agora, esse consumo de uma taça todo dia não é mais recomendado. Já as pessoas que fazem uso do álcool, né, o recomendado é que seja reduzida a uma taça de vinho diariamente. Pronto. Olha, a gente conversou aqui com o cardiologista Dr. Alisson Siqueira. Doutor, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui, doutor Me Consulta. Obrigado. Choveu de mensagem aqui pro senhor. Que legal. Todo mundo preocupado, tá? Mas tem que se preocupar mesmo, tem que se preocupar cuidar, ué. E aí, olha, a nossa referência em cardiologia aqui, já aproveita, já passa lá na Clínica Titânio, né, doutor? Estamos lá na Rua Cecília Brasil, 863, portas abertas para atender todos vocês lá. Telefone para consulta, doutor? Agendamento. 98121-1012. Falar com a Thalita ou a Giovana. Pronto, tá aí. Recado dado. Até uma próxima, doutor. Até uma próxima, Seja Hélio. bem-vindo.